Boa noite a todos. Eu também quero reforçar essa apresentação que a Ana fez. Para a gente é uma honra estar com cada um aqui. É muito bacana a gente estar nessa cidade tão fantástica, que a gente gosta muito. Assim, a gente não viria para Santa Catarina se eu não fosse apaixonado por essa cidade antes. E muito feliz de estar aqui, ver profissionais de mídia, anunciantes, atendimento, mídia, clientes, concorrentes, que são nossos amigos aqui. Tem várias empresas interessantes, empresas grandes aqui, e com nome internacional até, e é uma honra. Tá? Eu estou muito feliz aqui em estar recebendo o Marco e o Otto. Vocês viram no convite que as credenciais deles são incríveis, né? Vou falar um pouquinho rapidamente do Marco, porque é uma pessoa, o cara tem uma experiência gigantesca em mídia exterior. Depois ele pode contar um pouco mais. Ele começou lá na Souza Cruz. Hoje a gente foi almoçar naquela churrascaria Nova Toro, né? E a gente contou altas histórias, foi super bacana, assim. A experiência de uma Souza Cruz, né, com mídia exterior lá atrás, na década de 80, quando ele falou que o metro quadrado de uma lona era R$1.000, o metro quadrado de uma lona, ele fazia lona de 1 quilômetro lá. Então, uma experiência gigantesca. Depois ele vai contar mais um pouquinho. E a Posterscope, que eles estão agora, eles já atenderam grandes marcas, né? E é uma empresa focada em out of home. Eles tiveram experiência recentíssima das Olimpíadas, agora, no Rio, que, graças a Deus, foi um espetáculo, né? Foi um orgulho para o nosso país, deu tudo certo. E a Copa do Mundo, e uma marca como Coca-Cola, que ninguém... né? Eu sempre acho assim que a Coca-Cola está sempre na frente, né? Ela sempre lança uma coisa que ninguém pensou e tem o dedo de profissionais como o Marco e como o Otto. Então, vamos aplaudir o Marco aqui. E o Otto acho que o Otto é que vai dar o tom aqui, que vai falar um pouquinho sobre esses cases. Outra coisa importante a gente quer, o meio de mídia exterior quer cada vez mais ter técnica, né? A gente está para ir para uma nova fase agora de métricas de audiência para a mídia exterior, que os números são extraordinários. Estamos caminhando, acho que 2017 já deve ter algumas coisas interessantes. E para o embelezamento urbano, né? Se a gente conseguir combinar embelezamento urbano com métrica de audiência, com serviço público, e com Smart City, que é uma coisa que a Cine já acredita muito, ter equipamentos inteligentes, vai ser fantástico. Então, é isso. Bom, boa noite. Agradecer aqui ao convite de todos vocês. Mas como o Edu já falou muito bem, vir a Florianópolis é sempre uma honra, né? Uma cidade aí que, para mim, pelo menos, sempre traz muitas recordações boas, mas isso aí é uma outra conversa. Vamos falar um pouquinho hoje do futuro, assim, do que a gente imagina que pode ser algumas tendências do mercado de out of home. Então, só para detalhar um pouquinho mais, igual o Edu começou a explicar um pouquinho o que é a Posterscope. A Posterscope, hoje em dia, é o que era a Plus Media, que começou no mercado de out of home lá atrás, em 95. Então, o Edu já introduziu um pouquinho, explicando que o Marco fundou a Plus Media, a gente começou com um cliente com a Souza Cruz, foi crescendo até os dias de hoje, quando a Posterscope, que é uma agência especializada de media out of home do grupo Dentsu Edge Network, adquiriu a Plus Media, que na época já era Telga Plus, que já tinha feito uma fusão. A partir do final de 2014, a gente realmente ganhou esse branding de Posterscope Brasil. A Posterscope, só para vocês entenderem, ela está presente em 33 países, é considerada a maior agência especializada de media out of home do mundo, e a gente, no caso, foi a última aquisição e é a única Posterscope da América Latina. Então, o mercado aqui ainda latino fez a entrada pelo Brasil e, possivelmente, nos próximos anos, a gente vai ter uma expansão aí de determinada importância até que o grupo Dentsu dá para o mercado latino-americano. Falando nisso, a gente começa já a projetar um pouquinho do dia de hoje e vai falar um pouquinho de como é o amanhã. O título acabou tendo hoje um cunho, né, especial, mas não tem um cunho aqui político, calhou de ser um dia histórico para a gente repensar como é que vai ser o amanhã,
mas a minha intenção no início era só fazer uma associação com realmente o Museu do Amanhã. Para quem não foi ainda no Rio, é um dos legados olímpicos que a gente tem na cidade, e é uma peça, aí, além de tudo, muito bela, e um local que realmente foi transformado em todo o Out of Home, um contexto de mobilidade, de transporte urbano, para onde a cidade agora se renovou. Então, era mais a preocupação que esse tema hoje acontece muito globalmente, que é a gente repensar realmente os nossos hábitos e como que a gente projeta um pouquinho desse dia seguinte. Eu vou ter só que vir aqui passar, às vezes, o slide, porque eu não tenho passador, mas é só um detalhezinho, só para vocês saberem. Mas, antes de mais nada, antes de a gente falar um pouquinho desse amanhã, é sempre bom a gente ter um comparativo. E, para ter um comparativo, a gente precisa realmente, igual que a gente estava conversando hoje no almoço, resgatar algumas coisas do passado para entender, talvez, para qual é esse caminho que a gente está sendo levado, para onde será que esse mercado está caminhando, qual o futuro, o que aconteceu ontem, que acontece hoje e que pode acontecer amanhã. Então, eu trouxe um pouquinho desse exercício só para a gente poder resgatar alguns sentimentos. Então, essa é uma foto, por exemplo, do metrô de Nova York, há cerca de 60, 70 anos atrás, que a gente nota um comportamento que hoje ele não faz tanto sentido. Mas, se vocês forem reparar, o interior do metrô, em termos de comunicação, não mudou lá essas coisas, né? A gente continua vendo o painel estático, um pouco mais vertical, um horizontal, mas, em termos de comportamento, aqui a gente vê uma coisa muito nítida, que são várias pessoas, né, lendo jornal dentro do meio de transporte, carregando ali aquele peso, ali uma certa dificuldade em você conseguir ler. Você vê pessoas extremamente, né, bem vestidas dentro de um transporte urbano, também é uma cena hoje muito clássica. Então, tem alguns detalhes dessa imagem que, quando a gente faz um paralelo, vamos dizer assim, para o que importa hoje, a gente vai ver um pouquinho de detalhes diferentes. Então, como é que é hoje? Está lotado, aí já tem um detalhe. Ou seja, a população, densidade populacional, cada vez vem aumentando. O mundo está cada vez mais exprimido. É um detalhe importante. Qual é o segundo detalhe? O jornal sumiu da mão das pessoas, passou a vir uma telinha digital. Ou seja, provavelmente aqui agora o cara está vendo o que ele quer. Ele não está ali um conteúdo que alguém produziu, ele é obrigado a ler. Se esse amiguinho aqui quiser caçar Pokémon, vai estar caçando Pokémon. Se o amiguinho ali estiver vendo vídeo, vai estar vendo vídeo. Outro pode estar no WhatsApp, algum outro tipo de rede social. Ou seja, tem uma mudança, não só na tecnologia, tem até outro detalhe aqui que a gente nem comentou, mas a foto ficou colorida. Então, outro avanço, talvez, tecnológico que tem nessa foto, que a gente possa comentar. E a mídia ali, a gente praticamente não consegue ver muitos detalhes, mas possivelmente deve ter alguns tipos de painéis espalhados por esse metrô, por esse vagão. Mas o mais importante daqui é a gente entender que realmente o mundo ele vai evoluindo, as pessoas continuam ali, sentadas, pegando transporte para ir, para voltar do trabalho, mas a forma como essas pessoas vão e como elas voltam mudou. Então, o relacionamento dela com o consumo de meios, com o consumo de informação, com os detalhes, mudou. Ou seja, a tecnologia proporcionou um tipo de mudança dentro de um contexto, que aqui no caso, só para exemplificar um transporte urbano, que mudou uma série de detalhes de como que essas pessoas interagem no dia a dia. E aí a pergunta é, e o amanhã? Como é que será que vai ser? Tem até a música aí tradicional. E aí é difícil a gente entender. Por quê? Porque depende de um fator extremamente assim, incalculável. A gente não consegue imaginar qual vai ser a tecnologia do amanhã, o que vai poder acontecer amanhã. Até porque, se você soubesse, é igual ganhar na Mega Sena, você já teria inventado esse tipo de ideia. Mas só para a gente entender, assim, eu acho que o que está por trás, e aí eu acho que o do amanhã, que é a tecnologia, eu fui assim, fazer só um exercício para decupar realmente o que é tecnologia, o que significa
tecnologia. E essa definição do Aurélio mesmo, do dicionário. E aí diz que tecnologia é um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. Se a gente parar para analisar um pouquinho dessa frase aqui, até um pouquinho extensa, é uma definição muito teórica, né? Uma definição muito técnica, de que é tecnologia, uma coisa assim muito científica por trás dessa palavra. Mas quando a gente faz um comparativo, eu fui fazer esse exercício do dicionário Aurélio, e aí esse é o meu dicionário, é o dicionário Otto, que não existe, eu tenho a definição muito clara que tecnologia é algo muito mais simples do que toda essa parafernália que existe por trás da palavra, que é simplesmente ser algo útil, relevante e precisa ser usado pelas pessoas. Então, assim, não adianta você querer inventar um negócio maluco que vai para Marte, que voa, vai embaixo d'água, se aquilo não tiver relevância e utilidade nenhuma para as pessoas. Se ninguém enxerga valor naquilo que você está criando. Então, um dos principais diferenciais aqui entre essa analogia de tecnologia, a definição de tecnologia do dicionário, é essa palavrinha aqui, ó, pessoas. Pessoas nem aparece numa definição, vamos dizer, científica da coisa. E é isso aqui que no mundo vai fazer toda a mudança do que vai acontecendo. Então, se você pegar a tecnologia do celular, ela é só um avanço do jornal ali como fonte de informação, mas ela continua sendo utilizada por quem? Por pessoas. As pessoas continuam lá. A tecnologia, ela vai mudando, ela vai inovando, ela vai se renovando, cria outro tipo de material, formato, rapidez, tudo isso consegue ser mudado. Agora, isso aqui, a gente não vai conseguir mudar jamais. E aí, quando a gente começa a entender realmente quem são essas pessoas, aí vem a definição mais simples de todas, né? Pessoas é a gente aqui, né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele, já diria aí todos os pronomes pessoais que a gente conhece. E a grande, vamos dizer assim, não é uma sacada, mas o que a gente acredita muito é que essa massa cinzenta aqui, quando você consegue entender o que é muito relevante para as pessoas e que tipo de tecnologia você consegue desenvolver para essas pessoas, é justamente aqui nessa junção que moram as maiores ideias do planeta que a gente conhece. Aqui mora o Airbnb, aqui mora o Uber, aqui mora uma série de inovações, até inovações mais simples, mas que são realmente grandes ideias que conseguem trazer o melhor desse mundo para essas pessoas. Então, essa massa aqui de mundo genial que a gente conhece aí para fora, normalmente, se você for espremer ela no cerne da questão, ela veio aqui, ó, no ponto focal. Ela conseguiu ser uma tecnologia extremamente útil e relevante para essa massa de pessoas que vivem aqui. E talvez este seja um pouco do segredo dessas empresas e tecnologias, maiores inovações que a gente continua vendo aqui no nosso planeta. Mas só para vocês entenderem, tem uma sutileza entre falar de tecnologia, robô, celular, inovação, máquina, porque, no fundo, tem uma linha muito tênue entre você acreditar que tecnologia é algo realmente muito moderno, complexo, máquina e uma coisa assim por trás que você não consegue nem imaginar, será que um dia eu vou conseguir criar alguma coisa? Mas aí você reparar cada uma das ideias, até que eu vou mostrar aqui, você vai ver que é muito mais sobre o comportamento das pessoas em um mundo, ok, lá, todo tecnológico, do que a tecnologia em si. Você precisa ter um certo cuidado quando for tentar desenvolver aí o que vai ser essa próxima ideia, essa próxima inovação, ou próximo formato de mídia, o que quer que seja, que venha a ser criado para causar uma ruptura nesse mundo aí onde as pessoas estão inseridas, se você tem que observar muito é o comportamento. E elas estão inseridas dentro desse comportamento hoje em dia tecnológico. E aí como é que você, através dessa sutileza, começa a pensar em como esse contexto pode ser influenciado? Então, aqui é um exemplo real de hoje.
aqui no Brasil, acho que talvez ainda vai ser o amanhã, mas é uma foto de São Francisco, de como a tecnologia já influenciou o dia a dia das pessoas. Então, sei lá, 5 anos atrás, era inconcebível alguém daqui imaginar que fosse necessário criar calçadas pelas principais vias da cidade, onde você precisasse diferenciar quem anda com o celular na mão e quem anda sem o celular. Então, assim, como que uma inovação já impacta, e aí trazendo para a ótica do nosso mercado, a vida das pessoas? Como que isso pode influenciar o deslocamento nas ruas? Ou que tipo de oportunidade pode existir aqui para você falar com quem está com o celular na mão, ou algum tipo de mensagem para quem não está com o celular na mão? Então, assim, esse é muito de como o mundo das ideias vai influenciar muito o dia a dia de quem está na rua. E as pessoas cada vez mais passam mais horas das suas vidas na rua. Era uma média de 10 horas, passou para 11. Hoje, nos grandes centros urbanos, você chega a uma média de 12 a 13 horas por dia de exposição nas ruas. Então, aqui é um fato muito verídico dos dias de hoje. Esse outro projeto aqui, que, por sinal, é um projeto do Google, uma marca até que a gente vai ver algumas vezes aqui. Não sei se alguém que chegou já a conhecer, que é o projeto Loom. O que é o projeto Loom? É um projeto de inovação, né, que o Google desenvolve, uma série de frentes de inovação, mas ele basicamente tem a pretensão de conseguir fazer com que o mundo seja 100% conectado 20 horas por dia. Ou seja, qualquer cidadão do planeta Terra vai ter uma conexão Wi-Fi disponibilizada. Seja o cara lá da Antártica, o cara da Alasca, o cara lá do interior do Alagoas, ele vai ter a possibilidade, se ele tiver um smartphone ou qualquer device conectado ao Wi-Fi, entrar em uma rede do Google e conseguir uma conexão. Imagina o impacto que são esses balões, né, que vão ficar flutuando aí pela esfera terrestre do planeta. Eles emitem sinais, né, de Wi-Fi. Nada mais é do que você disseminar ondas de Wi-Fi pelo ar. Igual o Wi-Fi que você tem na tua casa. Tem um roteador, ele funciona dentro de uma área. Aqui vão ser balões espalhados pelo mundo que vão atingir áreas do planeta todo. O impacto desse tipo de inovação, hoje a gente consegue ter uma ideia, mas eu acho que daqui a 10 anos vão ter outros milhões de ideias com um tipo de impacto que esse tipo de ideia pode ter. Então, imagina a quantidade de dados que o Google, ou quem quer que seja, vai passar a ter de uma série de pessoas que hoje não está conectada. O cara lá do Alagoas, eu não sei o perfil de consumo de mídia dele. O cara lá da Antártica, eu não sei o que ele demanda, o que ele busca, qual tipo de produto, que tipo de conteúdo ele consome. Esse tipo de inovação ele consegue trazer uma série de novas perspectivas para o mercado de out of home, que é um pouco até incalculável hoje. Então, vamos supor que você passa a entender que uma população lá local do interior, vamos citar um exemplo brasileiro, sei lá, do Nordeste, eles têm uma demanda de conteúdo por futebol inimaginável, ninguém sabia. O cara só assistia TV, mas ele vive numa população lá tão distante de um centro urbano, mas vão existir oportunidades aqui de você oferecer alguma coisa interessante para eles. Você vai conseguir até talvez identificar um pouco do perfil de cada lar. Então, sei lá, essa casa aqui, ó, ela consome muito isso aqui online. Ou o consumo é muito de dia, isso aqui é muito de noite, ela provavelmente é uma família que trabalha ao longo do dia, mas quando volta, a casa inteira está conectada. Aqui já é vamos dizer, é uma igreja, né, que é um centro empresarial. Que tipo de informação eu consigo cruzar com diferentes meios? Então, assim, as oportunidades a partir de uma inovação são inúmeras. E aí um outro exemplo também do Google, a gente vai ver que o Google realmente ele aparece, quando a gente vai falar de inovação, aparece bastante, e nem é uma empresa de out of home. Hoje a gente, né, não consegue considerar o Google um concorrente aqui, né? Ninguém considera aqui. Quem é o teu maior concorrente? Você vai falar, é o cara ali do lado, é o meu concorrente ali que vende o mesmo tipo de mídia que eu.
mas tem essa empresa por trás, investindo aí bilhões e bilhões em inovação, que possivelmente e futuramente vai vir a ser um player do mercado de out of home. Não talvez por mídia, mas sim pelas inovações que pode proporcionar. Então, essa ideia aqui, a princípio, se você for olhar, beleza, é um carro sem motorista, é um self-drive car, esse aqui já existe. Então, já tem na Califórnia, já tem na Índia, já tem vários países que estão sendo testados o carro sem motorista. O Google investe muito mais dinheiro nesse tipo de inovação do que as próprias empresas automobilísticas. Então, já é um dado para a gente ter um certo cuidado. Será que o Google vai competir com a Ford? O Google vai competir com uma GM, uma Honda, uma Toyota da vida? Não sei, vai competir com a gente? Ou ele vai nos ajudar? Como é que a gente enxerga as inovações e o futuro? Esse que é o detalhe que a gente vai conversar aqui, para até o final a gente vai ter uma série de conclusões a chegar. Então, esse tipo de inovação, o que vocês acham que pode afetar assim, de cara? Uma é que você não vai precisar mais ficar dirigindo, né? Para ir para casa, para o trabalho. Você vai ali, relaxado, tranquilo, não precisa ficar mais concentrado. Agora, esse tipo de ideia gera uma cascada de inovações por trás. Porque tem um negócio muito grande. O Google tem o Google Maps. O Google tem o Google Search. O Google tem uma série de ferramentas de redes sociais que ele tem interesse em fomentar esse negócio. Tudo está por trás dessa ideia. Porque o Google Maps vai ser fundamental. Você vai digitar, eu quero ir para lá, já vai te dar 40 minutos daqui do centro até o restaurante que eu quero ir. Beleza, cheguei lá, tranquilo. Usei uma ferramenta da empresa. Nesse meio tempo, as pessoas dentro desse veículo vão estar muito mais expostas a interagir, provavelmente, com um celular, igual que a gente viu naquela foto do metrô. Pode ser que ele disponibilize uma plataforma Google dentro do carro do Google? Pode ser. Pode ser que a família passe a ter um ambiente muito mais social dentro de um veículo? Pode ser. Pode ser que vire realmente uma mesa do mundo moderno, onde você vai aproveitar aquele momento de 40 minutos para conversar com seu filho, para conversar com sua esposa, ou para interagir com outra pessoa que está em outro lugar do mundo. Você vai ligar o Skype e vai estar ali na hora fazendo uma conferência. Abre uma janela de oportunidades em 40 minutos, uma hora do seu tempo, que antes não tinha proveito. Você tinha que estar concentrado fazendo um deslocamento. Então, aqui, para o mercado de out of home, tem um tipo de inovação que vai ser muito interessante a gente prestar atenção. Se isso vai impactar positivamente, se isso vai gerar algum tipo de crack em alguns tipos de mercado, pode ser, pode não ser, pode ser que melhore, pode ser que seja uma inovação que vai trazer ainda mais valor. Agora, eu não consigo afirmar, por exemplo, se o cara que vai estar aqui dentro vai estar olhando mais para o celular ou se ele vai estar olhando mais para os painéis que estão na rua. Ou se os painéis vão ter que estar interagindo quando passar esse cara na rua, você vai botar algum tipo de conteúdo para falar com esse cara que está com o celular na mão. Ou a próprio ponto de venda que está ali em frente, você passou em frente a um restaurante, ele já vai mandar um cupom de desconto para você. Ó, próxima vez que você passar aqui, vem aqui no nosso restaurante e tudo mais. Eu sei que é você que está passando ali, porque eu sei que esse carro vai ter uma conexão Wi-Fi, eu sei quem está ali, eu sei mais ou menos o perfil de quem está ali. Então, a quantidade de informação vai ser muito mais rica. Quanto tempo esse cara leva para ir para o trabalho, qual mais ou menos a rota que ele faz diariamente, que não deve mudar muito no dia a dia ou no final de semana, onde ele costuma ir. Então, assim, a quantidade de oportunidades que, por exemplo, uma inovação traz é infinita. Vai depender do que cada um quiser tirar de proveito. Outra ideia que também traz uma série de vantagens por trás, essa é bem pequenininha, mas com potencial também imenso, é esse chip aqui da Intel, que é o Intel Courier. É um nanochip micro, mas com a quantidade de gigabytes absurda, maior que, sei lá, um megacomputador que você pode ter estocado em casa. E o que ele faz? Ele tem uma velocidade muito rápida de processamento, então você consegue analisar dados basicamente em real time. Então, no caso aqui desse exemplo, é uma atleta de BMX,
ela está dando um salto nessa bicicleta, e a bicicleta e a atleta tem um chip acoplado. É pequenininho, você coloca em qualquer lugar, você pode botar ele no capacete, pode botar no banco. E aqui, em real time, já saem os resultados desse salto. Então, vamos supor, a atleta aqui está a 50 milhas por hora, ela saltou num raio aqui, numa angulação X, a velocidade tal, ela fez tantos quilômetros antes de chegar nessa rampa, e você consegue medir com precisão o tipo de impacto que esse salto teve. Isso tem impacto muito grande no mercado, por exemplo, de esporte, mas pode se derivar para outros vários mercados. Então, aqui, principalmente esporte, acho que é o grande exemplo, grandes eventos abertos ao público, concertos e performance, tudo isso pode ser impactado com a ideia desse chip. Hoje em dia é muito comum de ver em atletas de alta performance, então tênis, hoje os tenistas aí top de linha, eles colocam na raquete, então o técnico só fica acompanhando e precisa ver ali, ó, não, ele está batendo muito forte nesse saco, preciso reduzir o tipo de velocidade que eu vou colocar na bola. Por exemplo, os atletas da Alemanha na Copa, não é à toa, né, que a gente tomou um 7-1 histórico, os atletas da Alemanha eles utilizavam chips dentro do uniforme. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, hoje é comum, né, o cara acabou o jogo, tem aquele topzinho, que a gente vai achar ridículo, o cara com top, o Messi, o Cristiano Ronaldo, ali os carinhas com topzinho, né, um negócio estranho, né, um homem desses, pô, usando um top de lycra. Agora, nada mais é do que ele estar com aquele top, tem um chip ali dentro implantado. Então, você sabe se o cara correu uma quilometragem maior do que os fisiologistas tinham calculado, você sabe qual percurso esse cara percorreu no campo, qual área do campo ele ficou mais, vamos dizer, tem um mapa de calor, você consegue saber, esse cara está caindo muito para a direita, ele tem que vir para a esquerda, está muito adiantado, ele tem que vir recuar. Esse outro aqui, ele está fazendo um esforço muito maior que o necessário e está prejudicando esse outro cara. As pessoas fora do gramado analisam isso no mesmo tempo. Chega o segundo tempo, você pode corrigir. Acabou o jogo, pode ter um relatório. Você não precisa mais gritar com o cara. Você está jogando lá. Mostra aqui, ó. Cara, ó, você tem que estar correndo aqui, você está correndo aqui. Tem alguma coisa errada. Você era para estar correndo a média de 5 km por jogo, está correndo 3, meu amigo. Qual o problema? Tem que reduzir. Então, assim, você consegue, por trás de dados, que eu acho que é isso que a gente precisa tirar dessas ideias, com dados, e aí se você levar para o seu mercado, para a sua realidade, você vai poder tomar uma série de decisões muito mais rápidas e muito mais certas, sem você achar que, quantas pessoas passam na minha rua? Não sei. Bota isso aí que vai funcionar. Agora, vai funcionar por quê? Qual o motivo? Entendeu? Minha audiência está aqui, não está ali. Vamos dizer que existe um chip para você entender isso da forma mais rápida possível. Pô, está passando, muitas pessoas não estão vendo o meu anúncio. Ou as pessoas que passam não prestam atenção, é muito rápido, então tem algum tipo de comunicação errada. Como é que você traz essa realidade de dados, de informação, de velocidade para a nossa perspectiva de mercado? E aí que entram vários exemplos, e a gente começa a entender que os consumidores, as pessoas, elas realmente estão esperando cada vez mais experiências melhores. Isso é uma coisa do ser humano. Você sempre espera que o amanhã vai ser melhor que o ontem. Então, todas essas tecnologias apresentadas, elas têm isso em comum. E é comum tanto para o indoor, para o out of home, o que é que seja, as pessoas têm essa expectativa de ter uma experiência maior e melhor. E algumas dessas tendências, por exemplo, a gente consegue ver já no mercado agora até mais latente, por exemplo, a realidade virtual é uma delas. Então, assim, está muito nítido hoje em dia, principalmente se for no mercado asiático e outros lugares do mundo que tem um âmbito digital, essa coisa da tecnologia mais enraizada, a gente já entende que o VR, aí a gente já consegue perceber que dentro desse ecossistema do H, ele já entrega uma experiência muito maior para você. Você pode estar aqui, sentado agora, assistindo alguma coisa lá no Japão, por exemplo. Tendo uma experiência muito próxima daquilo que está acontecendo. Você olhar para o lado e ver aqui, vamos supor que fosse a Olimpíada. Não duvido nada que os japoneses de Tóquio vão proporcionar uma experiência similar a isso.
Você está lá no estádio, dia da abertura, você vai botar lá um óculos aqui na tua casa, vai poder assistir em 3D, como se você estivesse lá dentro do estádio. Você vai olhar para o lado, vai ver a pessoa que está ali. Você vai olhar para frente, vai ver o que está acontecendo. Se você quiser olhar para a fila lá do banheiro, você vai ter essa percepção sentado na tua casa. Então, acho que esse é um caminho muito tendencioso da Media Out of Home, de tentar levar e conectar cada vez mais realidades diferentes. Então, tem zilhões de oportunidades também. Então, vamos supor um empreendimento imobiliário. Não está pronto. Como é que você leva essa realidade para a vida do cara? Aqui é uma oportunidade, o cara senta, vai ver como fica a casa dele, como é que vai ser construído, a piscina que vai ter ali bonito e tudo mais. Então, assim, por trás também desse tipo de oportunidade, desencandeiam várias outras frentes que podem ser trabalhadas. E esse exemplo específico, eu vou passar ali o primeiro vídeo. A gente tem um case da Olimpíada, aí, feito sim para a Coca-Cola, um dos nossos clientes, que era justamente levar essa experiência para as pessoas, e eram pessoas que a gente sabia que a gente precisava falar. As pessoas não tinham ingresso, nem todo mundo tinha ingresso para entrar dentro do estádio de futebol, eram poucos, né, se você pegar a porcentagem da população brasileira. Quem ia dentro de estádio era 0,001%. Agora, uma marca como a Coca-Cola, ela precisava levar a experiência, ela como patrocinadora global do evento, o que ela mais queria era que todo mundo vivesse uma experiência daquela, uma experiência única, mágica. A marca proporciona isso para as pessoas. E aí, um dos formatos que a gente teve que utilizar era realmente desenvolver um game que proporcionasse essa experiência para as pessoas. Então, não interessava se estava dentro do Maracanã ou ali, eu tinha que ter uma experiência parecida. A marca tinha que estar presente de uma forma encantadora, inovadora, levando esse mesmo tipo de sensação que se você estivesse lá dentro do Maracanã. Então, a Casa Coca-Cola, que é esse projeto que eu vou mostrar, ela era uma ativação, né, não chegava a ser um ponto de mídia, era realmente uma casa, que era uma casa abandonada em frente ao estádio, que a gente transformou em uma casa proprietária da Coca-Cola. Tinham outras experiências além do game, mas, sem sombra de dúvidas, o game era o principal atrativo, que ficava no terceiro andar. As pessoas podiam entrar, era de graça, você colocava esses óculos, né, de realidade virtual e tinha essa experiência. Além disso, vão ter uma série de outras experiências, que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, que vocês vão ver que como que você cria todo um storytelling ali dentro de você entrar, de ter a experiência de marca, passar por uma experiência desse tipo inovadora, ir para um outro andar, levar uma recordação para a tua vida, e no final de tudo sempre tem, né, aquele segredo da Disney, que você cai na lojinha, e aí o encantamento, tudo mais, vira consumo. Então, assim, esse raciocínio estava muito bem amarrado nesse tipo de história. Então, vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Os vídeos estão em inglês, mas se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois. The World Cup is an event nobody wants to miss. That's why Coca-Cola in Brazil came up with the concept Todo Mundo, meaning the World Cup is for everybody. We wanted everybody to take part in the World Cup, so we decided to make this inclusive concept a reality. We introduced Casa Coca-Cola, a fully interactive experience just a stone's throw away from Maracanã Stadium. On each floor, we invited people to interact with the brand in a different way. A partir de agora, abrimos a felicidade dentro da Casa Coca-Cola. A 3D 360-degree simulator made everybody experience the emotion of being a player in the great final at Maracanã Stadium. All matches were transmitted live from the Coca-Cola FM exclusive studio on the terrace. Casa Coca-Cola became a tourist attraction, receiving thousands of visits every day, including famous players and celebrities. This great level of participation generated massive visibility for the brand, despite the fact that all of the areas surrounding the stadium were taken over by beer brands. The Casa Coca-Cola clothing store sold more than all others in Brazil combined.
And the best part is, we made the 2014 World Cup everybody's World Cup. Então, acho que esse é um exemplo assim, bem grandioso de ativação, né? Não é comum também a gente fazer esse tipo de ativação, mas um exemplo de como que a tecnologia está inserida já dentro desse cenário das marcas. E para a gente pensar, também abrir um pouco mais o nosso foco, que nem tudo precisa ser um formato convencional de mídia, um formato tradicional que já existe. Às vezes, as melhores ideias, você precisa realmente criar algo que você não imaginava que existisse, entendeu? Uma oportunidade, uma casa abandonada, se ela pode virar um local interessante, pode. Só você envelopar aquela ideia com conteúdo realmente relevante e proporcionar às pessoas esse tipo de experiência que a gente pretende. Então, qualquer formato, eu acho que a gente encare de mídia convencional, que a gente conheça, se você consegue conectar, você abre um leque para conectar essa pessoa com várias oportunidades, vários mundos que nem ela imagina. E aí que realmente está o impacto de você ter uma experiência surpreendente. E aqui eu vou mostrar agora um outro case de como você também consegue surpreender as pessoas. E aí é um exemplo já um pouco mais além do... Assim, ele usa plataformas convencionais, né? Para ser mais claro, ele usa painéis, ele usa totens, ele usa terminais urbanos, mas de uma forma que ele entrega um conteúdo diferente. Então, é um desafio que aconteceu, esse case é da Pulsoscope de Londres, aconteceu nas Olimpíadas de Londres, tem um tempinho, mas ele é uma ruptura muito grande para aquele período, e ele consegue colocar como protagonista da campanha as próprias pessoas. Então, o segredo da marca, que foi, no caso, o McDonald's, ele não tinha interesse, eram os Jogos Olímpicos, né, na cidade, ele estava um certo contexto até complicado de você anunciar o produto, porque é um produto que ele gera uma certa polêmica por trás da áurea dos Jogos Olímpicos, né? Uma rede de fast food vai colocar lá uma série de produtos que a população hoje em dia já não encara de uma certa forma um pouco diferente do passado. Então, qual foi aqui o segredo da história, de onde veio a grande ideia daqui? Cara, esquece meu produto, eu quero as pessoas falando de mim, e não eu falando de mim para essas pessoas. E aí a gente desenvolveu, né, no caso a Pulsoscope de Londres, uma plataforma que se chama Live Poster, é uma plataforma proprietária da Pulsoscope hoje em dia, e ela consegue, em real time, disseminar qualquer conteúdo que as pessoas compartilhem. E a partir daí o McDonald's usou como plataforma esse amor dos fãs pela marca para ele ser o protagonista. Então, os fãs compartilhavam fotos, diziam que tipo de torcedor eles eram, e aí fãs do mundo inteiro, porque ali o device não tem um bloqueio, você consegue atingir até, uma marca global consegue atingir até consumidores globais, no momento que estão realmente várias pessoas do mundo inseridas dentro desse contexto, e ela conseguiu ter um recall de marca muito grande por conta desse tipo de inovação. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona essa plataforma, uma plataforma que envolve aí o digital, envolve o out of home, envolve muito mobile, mas que o segredo de tudo como raciocínio é como você traz as pessoas, seus consumidores, para serem protagonistas de uma campanha. What kind of fan are you? For McDonald's, official restaurant of London 2012, the Games were all about the spectators. And for their We'll Make the Games campaign, we put the public front and centre. Billboards drove fans to Facebook, where they uploaded photos to show just what kind of fan they were, with new challenges every day. The best pictures were chosen to appear on posters all over the country, including the iconic screen at Piccadilly Circus.
The live poster system enabled the team to manage the whole process themselves, meaning multiple users could create, approve and distribute thousands of posters simply and seamlessly, at any time, to any network. Lucky winners were given advanced warning so they could see themselves on Piccadilly's famous screen in person, and a video of their 15 seconds of fame was posted to their timeline to be shared with all their friends. Live Poster turned McDonald's existing campaign into a truly social one, creating a constantly evolving portfolio of real-time advertising. Made by fans, celebrating fans. Esse tipo de campanha realmente eu acho que vai ficar cada vez mais latente nos dias atuais, porque o mundo cada vez está mais digital, né? E ali eu acho que a grande sacada deles foi que você produzia o conteúdo, você aparecia para várias pessoas, você recebia aquela mensagem online, você conseguia reverberar esse conteúdo online, então gerava já uma série de impressões. Quem não queria compartilhar com os amigos, que eu apareci lá no Piccadilly Circus. E depois você ainda ia no Piccadilly Circus, você sabia o dia que a campanha ia passar ali digitalmente, produzia o teu conteúdo e compartilhava aquilo mais uma vez. Então, assim, a quantidade de mídia espontânea que o McDonald's deve ter ganhado com essa campanha, assim, eu acho que não sei nem se eles mensuraram, mas é uma coisa de conteúdo atrás de conteúdo, atrás de conteúdo, no final você só pagou por uma plataforma e os locais de mídia digital. Então, assim, como que esse raciocínio também para tentar apresentar para um cliente, como que você consegue convencer, talvez assim, olha, você vai fazer um investimento talvez inicial um pouco mais caro, mas em compensação você pode ganhar uma tonelada de retorno de mídia. Então, assim, esse tipo de inovação também cada vez vai ser mais, uma tendência cada vez mais presente. E aí a gente precisa entender também que a tecnologia e a mídia não está só nos formatos, então talvez vão precisar ser inventadas algumas tecnologias para que essas experiências possam ser possíveis. Esse outro vídeo também um device, esse é da Pulsoscope Espanha, que eles têm uma parceria com a Viewing, que é uma tecnologia que não é mídia, não é um formato tradicional que você encontra nas ruas, é um device que você pessoalmente se relaciona com ele 1 para 1. Então, uma tela, igual se fosse uma tela de celular, mas um device que fica na tua mão, em 4K, altíssima resolução, mas que ele foi desenvolvido justamente dentro de um cenário de oportunidade, que eram eventos esportivos, concertos, grandes locais que você não consegue ter uma experiência completa quando você está lá. Então, tem um certo, vamos dizer assim, quando você tenta entender, cara, eu quero ir no estádio, tem uma coisa meio latente ali, porque a experiência é melhor. Pô, eu quero ir ver o jogo de futebol dentro do estádio, é muito melhor do que você ver no sofá. Você vai ver a torcida, vai escutar o som, vai poder gritar com o cara ali. Só que, ao mesmo tempo, quando você está dentro de um estádio, você não consegue ver a quantidade de câmeras, se foi falta, se o cara está nervoso, o cara vai bater o pênalti, ele está ali tenso, se o treinador está gritando, se dentro do vestiário o cara está lá saindo na porrada, se aconteceu algum problema que você não sabe. Então, a tua experiência, ao mesmo tempo que ela é mais tensa, ela é um pouco mais limitada. Então, para esse tipo de evento, por exemplo, Fórmula 1, eventos, grandes concertos, você acaba, quando está lá presente, você não tem a experiência completa de quando você está em casa. Então, tem um certo dilema nessa situação. Eu quero ir porque a experiência é melhor, mas eu indo, eu também perco uma série de detalhes que eu não só consigo ver quando eu estou na televisão. Então, esse device nada mais é do que uma entrega para complementar esse tipo de experiência. Então, ok, você pode ir lá na Fórmula 1 que eu vou te proporcionar todas as câmeras que você precisa. E isso você pode controlar. Eu posso escolher, eu quero ver aquela curva lá, cara, que está tendo um pega lá, eu quero acompanhar. Quando vier para aqui, eu paro e presto atenção aqui. Um torneio de golfe, por exemplo, que é um circuito gigante, você consegue também ter esse tipo de experiência muito mais completa para o tipo de consumidor que antigamente ou ele só tinha a opção de ir ver o que os olhos deles alcançavam, e agora realmente você conseguiu amplificar muito mais isso. Então, o vídeo aqui tenta exemplificar um pouquinho de como que essa possibilidade aí abre também muitas portas.
An event is something unique and unrepeatable. But when you wonder what's going to happen at the next bend, how will they do on the next hole? That's precisely when you realize that you need to see more. And now is the time to live it to the full. If you're a fan, a supporter, a spectator, you'll see how records are broken, cups are won, and world champions are made. You'll enjoy staggering overtaking, incredible strokes. You'll see the impossible become possible, moments that go down in history. It's here, the first portable television that transmits in real time. From now on, you'll be there, you'll see it, you'll live it. Viewing. Wanna see? Let's viewing. Viewing is the first device created so that you, the viewer, don't miss the greatest moments of an event that will go down in history. Based on television technology, viewing broadcasts everything that happens at an event live and in real time. No waiting, no stoppages. As soon as you open the screen, viewing shows you absolutely everything that you've never been able to see live before. Portable, light, anti-reflective screen, and enough autonomy to cover the whole event. It's also single-use and recyclable. Comfortable, handy, and essential for 100% enjoyment of the biggest events. Motor racing, golf championships, concerts, the Olympic Games. Viewing can be wherever you imagine. Which will be the next big moment that you won't miss thanks to viewing? Viewing. Wanna see? Let's viewing. E aí, quando a gente fala de realmente imersão, a gente nota que várias das oportunidades que existem, ela consegue proporcionar uma experiência muito mais imersiva do que a gente imagina. Então, esse talvez seja o vídeo aí mais fresquinho. É uma plataforma que foi criada no Japão, inicialmente, pela Dentsu e a Pulsescope Japão, mas ela acabou de ser lançada pela Pulsescope Estados Unidos, porque eles têm uma conta que faria sentido globalmente lançar lá. Então, é uma evolução, por exemplo, do painel. Os caras criaram uma tecnologia por trás de um painel que seria muito interessante para o tipo de cliente que eles têm a necessidade. Então, vocês vão ver que assim, é um detalhe, mas é um detalhe que tanto para a marca quanto para o consumidor faz um completo... muda quase que o sentido da comunicação, porque ela consegue ser muito mais precisa. Vocês vão notar que realmente, do ponto de vista de marca, ela entrega para quem realmente ela quer falar. Ela consegue estar na hora certa e falando com a pessoa certa. Então, esse tipo de ideia, quando você consegue ticar ali esses 3 desafios, cara, eu quero falar com a pessoa certa, na hora certa, e oferecer o conteúdo certo. Tanto para o consumidor é um ganha, porque eu preciso desse tipo de informação, faz sentido para mim, é relevante eu olhar isso, quanto do ponto de vista de marca é super relevante porque você está falando realmente com quem você precisa. Então, é uma tecnologia acoplada aos painéis digitais e consegue, através de um device que identifica as marcas, e aí aqui o exemplo é do mercado automotivo, você oferecer o conteúdo exato para esse tipo de consumidor.
tanto para... porque nos Estados Unidos esse exemplo é um pouco mais agressivo, né? Talvez no mercado brasileiro tivesse que ser mais sutil. Mas é como que realmente aquele tipo de informação vai ser muito útil para todo mundo, todos os players estão envolvidos ali no negócio e a coisa fica muito mais interessante. E aí eu pergunto para vocês, o que será que todas essas ideias, né, tecnologias, inovações mostradas, elas têm em comum? No final do dia você viu exemplo de carro, exemplo esportivo, exemplo um pouco mais de motivação grandiosa, outras ideias menores e mais simples, formatos que já existem, outros devices que foram criados. Mas, no final das contas, tudo isso só foi desenvolvido para as pessoas. Então, todo esse tipo de tecnologia, qualquer tipo de inovação, ou até mesmo as comunicações que a gente vê no nosso dia a dia, as comunicações até estáticas, que estão ali falando com esses consumidores no dia a dia, elas precisam estar centradas aqui. Porque é aqui que vai fazer aquele input de você mandar o que aquele cara quer ver naquele momento. A experiência que é relevante para aquela pessoa dentro daquele contexto. Então, pensar sempre nas pessoas sempre vai trazer uma relevância muito maior. E aí, quando a gente fala de pessoas, o que será, né? Uma coisa até simples. O que a gente tem de mais valioso? Se acabar, acabou o mundo. A vida. E aí, quando você começa a entrar numa seara e tentar acertar o alvo, e você fala, cara, isso aqui é muito importante para a vida das pessoas, a repercussão, assim, cria um mundo por trás que a gente nem começa a imaginar. E aí tem uma ideia que a gente desenvolveu esse ano, que ela entra um pouco nessa massa cinzenta da vida. E aí é tecnologia, que a gente consegue tirar o melhor da tecnologia para tentar ajudar as pessoas do mundo. E aí a gente, junto com a NBS, que também é uma agência do Grupo Dentsu, é uma agência irmã nossa, a gente foi pensar em um tema que era muito latente na época, um problema global, todo mundo só falava naquilo, ninguém nem falava em Olimpíada, era só o tal de Zika, 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 você abriu o Globo.com, era Zika, você ia olhar uma entrevista do cara da ONU, era ele falando de Zika, o Obama se pronunciando, liberando verba a favor da Zika no mundo, e a gente falou, opa, aqui tem uma oportunidade. O que a gente será que pode fazer? Como que a gente pode trazer esse tipo de oportunidade para o nosso negócio? Como que a gente consegue deixar também esse assunto mais relevante? Como que a gente mostra que a mídia, o papel da mídia, ela pode ter, sim, um benefício para a cidade? Como que a cidade pode ser mais inteligente com a mídia? Que tipo de inovação, que tipo de ideia eu posso proporcionar para os consumidores do dia a dia, que ele vai enxergar a minha comunicação e vai falar, puta, cara, isso aqui é relevante para mim, eu tomei uma consciência. Às vezes você nem precisa ser tão pretensioso de achar que aquilo vai mudar a vida dele. Mas se você fizer a sua parte, como marca, como meio, e com uma responsabilidade por trás grande, para você falar com essas pessoas, você acaba tomando proporções que às vezes fogem até um pouco do teu controle. Aí eu vou mostrar agora para vocês o case desse ano. A gente veiculou essa campanha, foi no início de abril, para o meio de abril, e é um painel normal, um totem, que ajuda realmente a matar o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti tem essa capacidade de causar a morte mesmo no primeiro episódio. A questão do mosquito é que ele é, na verdade, um bioterrorista alado. Ele tem condições de carregar vários vírus, o Zika vírus, chikungunya, febre amarela, maiarovírus e outros vírus que ele pode carrear. É uma doença que vem causando grande impacto para a saúde pública do Brasil e vai ganhar o mundo se nada for feito. Apresentamos Painel Mata Mosquito. Um mobiliário urbano equipado com uma tecnologia que atrai e mata o mosquito Aedes aegypti. Funciona da seguinte forma: um dispositivo joga no ar uma solução à base de ácido lático, que reproduz o odor expelido pelo suor humano.
e também do CO2, que reproduz a respiração humana. A combinação dessas duas substâncias atrai o mosquito em uma distância de até 4 quilômetros. Luzes potencializam essa atração, facilitando que o inseto se aproxime da peça. E como a Aedes voa, em média, a 1,20 m de altura, instalamos o mecanismo de captura na base do painel. Esse sugador captura o mosquito, que fica preso dentro da peça até morrer desidratado. Toda a tecnologia do projeto foi colocada num site, em modo de Creative Commons, para que qualquer cidade do Brasil e do mundo possa replicar a ideia. Então, esse aqui, bobear de todos, é o mais simples assim de ser criado. Mas talvez fosse o que tivesse no cerne ali daquele conjunto, tivesse mais no centro e mais relevância e utilidade para todas as pessoas. Exatamente. Quando a gente começou a criar, a gente recebeu muito e-mail. Falou, cara, por que isso não vira, talvez, é uma obrigação do meio, ter legislação, que todos os painéis durante o verão, eles tenham que ter um mata-mosquito. Gerou uma certa discussão sobre o tema, porque qualquer anunciante pode estar ali. A gente fez um painel escrito em branco, só para mostrar, obviamente, que os mosquitos estavam sendo capturados. Podia ser qualquer arte. A Ambev, na época, se eu não me engano, estava patrocinando uma campanha também contra o mosquito, mas era só para inverter o balde. Então, assim, não deixe a água parada. A gente via muito dessas campanhas. Não deixe a água acumular, mate o mosquito, não deixe a água parada. Era a mesma mensagem sempre, todo ano, e o resultado não existia. Então, a gente realmente quis, de certa forma, com o meio, mostrar que é possível. Possível tentar ajudar. Assim, não vai ser a solução do mundo, não acabou a zika, pelo amor de Deus, mas se todo mundo fizer a sua parte, pode ser que acabe. É mais para o cara se conscientizar e falar, cara, se é um painel, está ajudando a matar mosquito, cara, eu vou chegar em casa e posso ajudar também. Então, assim, como que você pode, através de um tema que era realmente uma oportunidade de negócio, você gerar uma ideia que gere grande repercussão. E aí, a partir disso que a gente jogou na imprensa, a gente lançou o painel num dia, no dia seguinte a gente fez um release, só para contar a ideia, até porque o projeto está em Creative Commons, como vocês viram, então está disponível para você tentar entender como é que funciona, está lá todo o blueprint da parafernália toda, que aí uma equipe realmente de engenharia precisou trabalhar, mas era ácido lático, que é só para reproduzir o sol humano, e CO2 para expelir aquilo e uma bombinha para captar o mosquito. E aí ele era atraído por conta da luz, então assim, não tinha, nossa, que os caras inventaram novo, a tecnologia do mundo. Não, já eram produtos até que existia aí. A gente uniu e realmente criou um mecanismo que tentou, de certa forma, mostrar que a mídia também pode ter um papel do bem. E aí a gente jogou isso num release para o mercado, saíram em alguns meios, mas no dia seguinte o negócio explodiu. Eu lembro que era até um feriado, e a quantidade de posts e blogs e até veículos de grande porte noticiando esse tipo de inovação já gerou um burburinho para a causa, que era o que, no fundo, a gente queria. A gente queria que as pessoas se conscientizassem. Então, começou com um, aí depois a gente fez mais um, mudou de localidade, até para entender se tinha influência eu colocar num painel muito próximo da rua. Depois a gente colocou uma rua que não passava tanto veículo, para saber se capturava mais mosquito, menos. Mas a repercussão sobre o assunto gerou um ganho de mídia tão grande que, com uma ideia, você pagou o projeto e criou ainda uma mídia paga, que a gente tivesse que pagar, né? Foi, na verdade, uma mídia espontânea, gerou mais de 40 milhões de dólares. Se a gente tivesse que pagar para sair em todos esses veículos do mundo, falando da Pulsoscope, ou falando da NBS, ou principalmente, que era o nosso principal assunto, falar da causa. Então, a causa ganhou uma notoriedade por conta de uma ideia. E aí, isso, no final das contas, é o que não tem preço quando realmente você consegue usar o meio da melhor forma possível. Então, aqui são muitas notícias impressas, né, que a gente fez um compilado, todo o nosso time global trabalhou em torno dessa repercussão. Tem notícia aí do Japão, China,
a Arábia, Inglaterra, Estados Unidos, Filipinas. Foram mais de 73 países impactados pela notícia. E, além disso, tiveram muitos programas de TV, então, saiu na Globo, Bandeirantes, Record, saiu ao vivo na Fox News, nos Estados Unidos, até a CEO da Postscope teve que ir lá fazer um talk show ao vivo para explicar a ideia, qual mudança que se proporcionava no mundo. Então, assim, é muito por trás de qualquer mídia, tem uma oportunidade. Pode ser digital, pode ser estático, pode ser um painel gigante, pode ser uma casa, pode ser um device. Por trás de tudo, se você olhar com aquele cuidado de como que a grande ideia surge, você tem oportunidade. E aí que vem esse questionamento, já mais para encerrar o assunto de como vai ser esse amanhã. Qual será que é essa fórmula secreta, né? Se a gente tivesse que pensar, sair daqui agora, cara, vi um monte de coisa, e aí que eu volto e começo a pensar, desenvolver, trabalhar? Será que tem um segredo para complementar ali aquele quebra-cabeça? O que será que vai estar aqui, né? Amanhã, ou daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente viu aquela foto lá do século passado, atualmente, e aí fica realmente essa pergunta, porque não é uma pergunta que eu vou ter resposta, você vai ter resposta. Ninguém tem aqui, né, a bola de cristal mágica do out of home ou do futuro das tecnologias, que vai chegar aqui e falar, cara, aposta nisso, que vai dar certo, é batata, vai ficar milionário, vai acabar com os mosquitos, ou vai inventar a nova tecnologia aí de out of home, ou uma ideia que é matadora. Não tem um segredo. Infelizmente, eu não vou conseguir chegar aqui para vocês e trazer, ó, a forma secreta é isso aqui, faz isso aqui que vai dar certo. Mas eu consigo traçar, talvez, achar alguns caminhos, e aí até vocês mesmos podem fazer uma reflexão para entender um pouquinho de qual será aquele quadrante ali que ainda não está fechado. Na minha opinião, vai ser arriscado, é arriscado. Então, assim, você fazer um painel daquele podia dar muito certo, como podia ser água. Sei lá, podia ninguém falar daquilo ali, não gerar notícias, as pessoas olharam e não gerou nenhuma comoção, igual uma série de invenções. As pessoas criam com uma expectativa, lá, Second Life, vai criar esse negócio, pô, não mudou nada, todo mundo continua aqui. Foi uma furada, mas todo mundo, né, apostou pesado. Então, assim, é arriscado qualquer tipo de ideia que vai gerar alguma ruptura. Então, você precisa saber, quer gerar algum tipo de inovação, quer trazer algum conteúdo relevante, vai ter necessidade de tomar alguns riscos. O caminho, ele não é lindo, maravilhoso, flores e borboletas. O risco realmente existe. Além do risco, existe essa dúvida por trás de tudo, né? É um caminho também nebuloso. Vai ser dados, que vai ser a nova tendência do mercado. Eu, com todos os dados na mão, consigo descobrir tudo que eu quiser. Vai ser um novo tipo de relacionamento do consumidor com as mídias, que vai conseguir agregar muito valor à comunicação moderna. Vai ser você proporcionar muita prestação de serviço, e aí sim a mídia vir por trás de alguma certa forma, você oferecer algo relevante. É esse o segredo. É tudo muito complicado, assim, tem uma série de frentes hoje em dia que você pode apostar e dar certo, mas pode ser que não dê tão certo quanto você imaginava. Então, assim, o futuro, uma certeza que a gente tem, é que ele é um pouco nebuloso, mas é fato que ele vai ser mais rápido. Tudo. O jeito que você consome mídia, a quantidade de informação que você recebe no dia a dia, o jeito que você vai querer se relacionar com as coisas vai ser cada vez... Se hoje você demorava 1 minuto para baixar um vídeo, vai ser 1 segundo. Se hoje você ia de casa para o trabalho em 1 hora, você vai querer que seja 20. Tudo você vai ter um certo caráter de urgência cada vez maior, e os meios e a comunicação como um todo vai entregar isso cada vez mais rápida. Também vai ser mais multifacetado tudo. Se antes o cara sentava no metrô ali o jornal, a partir de agora, e a partir de amanhã, e a partir do futuro, cada vez mais vai ter um mundo de possibilidades. O cara entrou ali, navegou,
ele entra num mundo que ele pode estar aqui agora, mãe dele mandou uma mensagem, ele veio para cá, entrou, conectou para uma conferência, ele foi para outro lado, de outra vertente, outra coisa que ele nem imaginava, tudo no mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, o futuro vai ser cada vez mais multitarefa, ele vai ser mais multicanais, as pessoas vão ser cada vez mais multiuso, vai ter uma série de funcionalidades para fazer. Então, tudo vai ser multiplicado em uma série de oportunidades ao mesmo tempo. E, sem sombra de dúvidas, o futuro vai ser cada vez mais digital. Então, assim, a gente viu uns exemplos que eram muito, outros exemplos que eram menos, mas não tem muita volta. Se você tivesse que preencher aquele terceiro quadrante, a chance de você botar o jornal aqui de novo é quase zero. Ele continua a existir, ele vai continuar, tudo vai continuar a existir ainda no meio estático. Mas ser digital, pode ter certeza que daqui a alguns anos, ou um pouquinho mais para frente, a convergência para esse tipo de plataforma, praticamente todos os meios de comunicação vão ter que ser 100% digitais. Então, o mundo digital ele é uma verdade. Agora, como que esse digital vai estar presente na vida das pessoas, aí a gente precisa sentar e ter uma série de encontros desses para definir as melhores oportunidades. E eu acho que é esse que é o grande segredo nessa estrada toda, que a gente tem aí um mar, que na verdade é uma estrada, né, não é um mar, de oportunidades. Você pode escolher o teu caminho. Você pode ir mais rápido, você pode ir mais devagar, você pode ir para lá, pode ir para a esquerda, pode querer chegar em determinado ponto, você pode querer ir para outra direção. A estrada, eu acho que está aí para todo mundo. As oportunidades também estão aí para todo mundo. E eu acho que a única certeza que a gente consegue sair hoje daqui é que está todo mundo realmente junto nessa caminhada. Seja anunciante, seja exibidor, seja a agência, seja a gente como pessoa. Então, assim, a minha mensagem final, vamos junto, vamos andar, vamos fazer a nossa jornada. Então, boa viagem, boa noite e muito obrigado.